Bem-vindos a Divan do CNPJ. Hoje eu tô aqui com o Marcelo Forlani, que é entertainer, produtor de conteúdo, homem de negócios, enfim, amigo, potencial sócio. A gente se conhece há pelo menos uns 20 anos, né? A gente trabalhou na América Online há mais de 20 anos. E ao longo desses últimos 20 anos a gente foi a gente se encontrava, ficava um período muito longo sem se encontrar de novo. Aí até por conta da pandemia, antes da pandemia a gente estava trabalhando num projeto juntos. Aí o projeto foi soterrado por conta da pandemia. Quem sabe o que vai acontecer com ele no futuro? Era um projeto que eu gostava muito. E o Forlani trabalhou comigo na América Online. É jornalista, não, publicitário, né? Você fez... de formação sou publicitário, mas, cara, eu trabalhei muito mais como jornalista, editor, do que como publicitário. Comunicador, né? Que no final das contas abarca tudo. E o Divan de CNPJ é esse programa onde eu converso com empreendedores que são muito bem-sucedidos naquilo que fazem. E a gente também discute o que é métrica de sucesso. Necessariamente não envolve grana, mas envolve uma satisfação e um reconhecimento por aquilo no campo onde eles estão atuando. E eu fico investigando esses tombos que eles levam, esses entroncamentos que levam também para um outro lugar, esses encontros, enfim. Porque também a história de um empreendedor ela não é só feita de sucesso, também tem um monte de percalços no meio do caminho. Eu acho que empreendedorismo a gente aprende assim na prática, né? Então hoje com vocês o Forlani, eu vou deixar que você se apresente, porque eu sempre tenho vergonha de ficar apresentando os convidados aqui na minha frente. Então me conta, Forlani. Eu vim aqui só pra isso, só pra ouvir isso. Só pra falar sobre você. Ele é um gato, ele tem esse ar nerd que me faz até arrepiar, só de olhar pra ele. Tô zoando, agora eu deixei ele. Vamos lá. Cara, vamos lá. Marcelo Forlani, 46 anos, pai de um filho de 13 anos. 13, entrou na adolescência pesada, 13, né? A Liz vai fazer 10 ano que vem, em março. E você é a cara do Omelete, né? Hoje em dia. Você é o cara que tá por trás do Omelete. Sou um dos sócios fundadores do Omelete, tô lá desde 2000. Mas, Forlani, deixa eu te perguntar uma coisa. Você, quando era pequeno, já se identificava como um nerd? Assim, você já consumia cultura pop? Quais são as suas primeiras referências de quadrinhos, por exemplo? Consumia. A mais... Além de Turma da Mônica, que acho que é básico, né? Tipo, participa aí da alfabetização de 90 e tantos % da população brasileira. Asterix. Eu lia muito Asterix. Minha mãe tem a coleção completa. Eu lembro muito, assim, das férias eu passava lendo e relendo todos os Asterix que tinham lá em casa. E o Tintin? Você lia Tintin? Cara, Tintin menos. O que tinha lá em casa mesmo era Asterix, daí umas coisas de Tio Patinhas também, né? De Mickey, Karl Barks e tudo mais. Conhecer. A enciclopédia ilustrada. Sim. Você também tinha? Tinha. Eu gostava muito daquelas de animais. Eu adorava os animais. Que era fascículos, né? Tipo, você comprava semana a semana, você comprava lá e depois você ia encadenar. Era branco e dourado, né? Eu amava. Tem lá em casa, cara. Minha mãe guardou, foi lá. Agora, durante a pandemia, ela levou lá pra casa. O Theo e a Liz estão devorando também. Para gostar de ler, eu também tinha toda a coleção. Agora eu descobri o prazer do sebo com a minha filha. Então a gente tem ido no sebo e a gente tem, enfim, comprado os livros que eu lia quando eu era pequeno. Vagalume, né? Coleção Vagalume, maravilhoso. Sim, Mistério 5 Estrelas. Escaravelho do Diabo. Escaravelho do Diabo. Escaravelho do Diabo, exatamente. E você usava a banca de jornal para isso? Eu me lembro que eu consumia quadrinhos em 2 lugares. Barbeiro, que meu pai ia cortar o cabelo, ia fazer a barba, e no barbeiro tinha os gibis, que eu venho, assim, a gente quando eu era pequeno não tinha tanta grana para gastar em quadrinho, e eu ia em barbeiro e ia muito em sebo. Antigamente tinha muito sebo ali no centro de São Paulo que eu conseguia, tinha um sebo onde hoje aquele Tacou Café, sabe? Ali na Vila Buarque. Aquilo ali era um sebo só de quadrinhos, e ali que eu tinha contato com revista Mad, Condorito, os primeiros chicletes com banana. Sim. Que já era uma literatura bem mais... Já um pouco mais adolescente adulto ali. Mas eu tinha acesso quando eu era moleque, assim. E você, onde que você... alguém te influenciou? Você foi pro universo pop por conta própria? Que eu falei, minha mãe era nerd, né? Ela que trouxe essas coisas pra casa, né? Além de tudo isso que eu tava falando, eu lembrei também do Pererê, do Ziraldo. Sim, Ziraldo, maluquinho. Então tem...
muito ali vinha do gosto dela. O que tua mãe faz? Minha mãe é bancária, é aposentada hoje, né? Foi bancária, concursada do Banco do Brasil, fez toda a carreira lá. E ela que trazia essas coisas pra dentro de casa? Que raro. Minha mãe era nerd. Ela é nerd até hoje? Ela é nerd, sim. Se interessa por série, discute cultura pop? Sim, cara, adora que da hora, séries, tem uma mãe West nerd, Wing, enfim, desde que entrou TV a cabo aqui, que a gente conseguiu colocar em casa, a gente ficava à noite ali assistindo as séries que estavam passando e tal, discutia. O meu avô, né, o pai dela, ele foi operador de cinema. Ele era o... Sério? Sim, ele operava aquelas máquinas que a gente encontrou dentro do Cine Ipiranga? Sim. Ele era projecionista. Ele era projecionista. Do Cine Ipiranga ele não trabalhou, mas ele estava na estreia do Marrocos, quando abriu o Marrocos, ele que era... O projecionista? O projecionista lá, por exemplo. Assim, e vários outros cinemas ali do centro. E daí, assim, quando eu nasci em Suzano, né? E ele era o projecionista do Cine Saci, lá em Suzano, que hoje, como a maioria dos cinemas de cidades menores, virou a igreja evangélica, né? Ou é igreja evangélica, ou é estacionamento, ou não existe mais. Ou loja de departamento, no interior também aconteceu, muitos cinemas viraram loja de departamento. E então, tipo, eu cresci indo assistir o filme com ele lá em cima. Durante a semana era um cine pornô. E daí de fim de semana, quando tinha, sei lá, Trapalhões, Xuxa, um Tubarão. Tubarão não, porque Tubarão era 75, era o ano que eu nasci. Mas enfim, filmes grandes. O Seminal do Futuro eu assisti lá em Suzano, por exemplo. O 2. Então, assim, filmes grandes chegavam lá durante a semana, mas o normal era ser um filme pornô durante a semana, e de fim de semana eles conseguiam os filmes lá. Mesmo numa cidade pequena como Suzano, tinha cine pornô, não era? Eu me lembro que eu ia no cinema em Presidente Bernardes, que era uma cidade minúscula. Agora que você tá falando, eu tô com a memória de ir ao cinema em Presidente Bernardes, mas era uma cidade tão puritana que não tinha filme pornô. Então passava o mesmo filme blockbuster durante 3 meses, ele ficava rodando todos os dias. E me conta uma coisa, quando você cresce, você já se identificava como nerd? Porque hoje nerd é uma identidade, né? Cara, pra ser sincero, não. Porque apesar de eu gostar de filmes, de séries, de gibis e tudo mais, eu gostava também de fazer esportes. Então, sempre joguei bola, sempre andei de bicicleta, natação, vôlei. Eu nunca imaginei isso, cara, que você fazia esportes. Então, eu transitava entre os dois mundos, sabe? Tipo, eu tava com a galera que era, sei lá, da música, dos gibis e tal, e eu tava também Kids on the Block. Com a galera que jogava bola, tipo, eu era do time de vôlei, sempre joguei futebol, basquete. Cara, eu sou fominha pra caramba, né? Então, onde tinha uma bola, eu tava lá me enturmando, e isso ajudou bastante também a conhecer outras pessoas, que não ficava só fechado no grupinho dos nerds ali. E você então nunca passou por pelas dores de ser o nerd da classe? Bullying e tal, não, cara. Não tenho esse trauma. Eu passei por isso. Eu passei por isso. Eu lembro você falando já. Já levei muito tapa na orelha, porque gostava de ler, gostava de quadrinho e, crescer como nerd na década de 80. Hoje eu nem me identifico como nerd porque eu não tenho tempo de acompanhar a cultura pop, mas eu sou muito geek. Eu gosto muito de gadgets, de tecnologia, sabe? De entender como que funciona a próxima câmera. Já nem me vejo mais como nerd, não consigo ler e pra mim hoje eu tenho uma coleção grande de gibi. Você também tem uma coleção enorme, né? Quantos gibi você tem? Não faço ideia. Mas você catalogou eles? Em alguma época. Hoje em dia... Um caos. Cara, nem fala. A gente tá, na verdade, eu tô atrás de um storage pra manter meu casamento vivo. A Mari, na verdade, né, minha companheira, ela tá vasculhando aí, já. Porque tá meio fora de controle. Porque agora, principalmente agora na pandemia, que tá chegando tudo lá em casa, eu recebo muita coisa, né, das editoras todas, então tá meio fora de controle lá. Era um cantinho... E doar, cara, montar uma gibiteca. Já doei coisa pra caramba. Tipo, quando eu me mudei do apartamento anterior para esse que a gente tá agora, eu peguei todos os meus formatinhos e doei. Eu tinha coisa pra caramba. Tinha formatinho desde, sei lá, dos anos 90. Cara, eu tenho da Abril. Muita coisa também em casa, mas eu não consigo. Porque o que aconteceu foi que ao longo dos anos eu fui condensando e só comprando aquilo que eu realmente
Não por colecionismo, mas porque eu queria ter. É porque é muito louco, né? Acho que é um dos poucos formatos de consumo de mídia que não se traduzem bem para digitalização são os gibis. Eu não gosto também, não. Por mais que eu tente Comixology, sabe o app? Eu tento muito usar o iPad Comixology, por exemplo, eu tava relendo o Transmetropolitan esses dias. E eu tava tentando reler. É interessante, porque é uma experiência diferente, né? Você consegue ampliar o quadro, mas ler quadrinho não é sobre onde você está, é sobre onde você está e tudo que está à sua volta. Tem tantos detalhes, assim, é diferente de um livro cuja leitura é mais bidimensional. Linear. O quadrinho é muito tridimensional, né? É o formato do quadrinho específico do quadro. É uma splash page. Exatamente. É a sarjeta entre um e outro. É a relação. Aí você volta. Eu acho que é uma das poucas tecnologias que não são facilmente digitalizadas. A experiência de digitalização não é boa. Eu tava... Nossa, deixa eu ver quando que foi isso. No 2005, 2006, talvez. Eu fui para um evento em Vegas, que era da Microsoft. E eles estavam naquela época tentando vender um webcomic, sei lá, novo que eles estavam tentando inventar lá, que era esse jeito de ler gibi, que você lia não a página inteira, mas quadrinho por quadrinho. Como o Comixology. E com algumas animações juntas. Tá, mas na verdade isso aqui não é o que eu tô acostumado a ler. Você já tá criando uma mídia nova, né? O webcomic ali era uma mídia nova. Tipo, tinha algum som, sei lá, se era um carro passando, você podia ter sabe, alguma coisa assim e tal. Não era quadrinhos. É diferente. Você tá criando uma coisa realmente, um jeito diferente, sabe, de criar uma mídia. Porque na verdade o quadrinho acontece na tua cabeça, né? Ele é um gatilho. A cena é um gatilho, mas o filme, quem projeta é você. É uma mídia muito mais ativa. Você tá criando. Um storyboard. E eu acho que o que eu amo no quadrinho ele acontece no momento em que você salta os teus olhos de um quadro para o outro. Na sarjeta é que a mágica acontece. É um teatro de sombras que fica sendo projetado aqui atrás. E você tem até o formato da moldura onde a arte está inserida. Pode ser uma arte ali, cara. Ela fala sobre o que está acontecendo. Você leu Asteris Polyp? Já, não, um clássico. Cara, é maravilhoso aquilo, clássico. Entendeu? Tipo, é um dos quadrinhos mais importantes, das HQs mais importantes do mundo, né? Qual que é a diferença de quadrinho para HQ? Nenhuma. De graphic novel para HQ. Graphic novel, ela tem ela é serializada, né? O lance da graphic novel é que ela começa e termina, né? Tipo, você pega o Super-Homem, ele tá aí desde 39. Então, quer dizer, não dá pra chamar isso de graphic novel, mas você pode pegar uma minissérie específica que alguém criou ali pra ele e tal. Aproveitando, a gente vai falar sobre vários assuntos e essa conversa não é linear, tá? Não tem pauta, não é linear. Mas já que a gente tá falando de quadrinhos, 5 melhores quadrinhos na tua opinião, não tô falando que os quadrinhos que mais te transformaram. Eu quero ver se a tua lista ela coincide com a minha. Não sei se eu vou conseguir chegar só em 5. Qualquer vou falando aqui os que estão na cabeça. Asterios Polyp é foi uma das melhores coisas que eu li, tipo, nos últimos 15 anos. Eu vou reler, cara. Eu li ele faz bastante tempo, eu vou reler. Mas o cara ficou 10 anos fazendo, né? É uma ópera quase. Quando eu li, cara, aquilo pirei muito. Tanto é que eu emprestei aquilo pra alguém. Não voltou pra minha casa, eu comprei um outro. Eu tenho 2 edições em casa. Eu comprei um novo, porque é um negócio que não dava pra ficar sem. A última coisa maravilhosa que eu li se chama Minha Coisa Favorita é Monstros. Não ouvi falar. É gringa? É gringa. É uma artista americana, uma artista designer. A história dela fazendo a HQ também é maravilhosa. Porque... Não fala sobre o processo criativo. Não, eu vou falar sobre a história dela. Não, a história não é meta, não é. Mas assim, ela teve uma doença que ela basicamente perdeu as funções motoras. E a HQ foi uma forma dela recobrar isso. E é de uma genialidade. Ela faz tudo na caneta Bic. As páginas são todas pautadas como se fosse um caderno de escola, um caderno de fichário. Ela recria
quadros do Museu de Chicago, porque a personagem vai bastante com o irmão visitar o Museu de Chicago, então ela refaz um monte de obra que tá lá, só que com um jeito dela, tipo, colocando alguns monstros ali no meio. E a história é de uma adolescente de 12, 13, 14 anos, que, na década de 60, época hippie, tipo, final dos anos 60, uma vizinha dela é assassinada, a vizinha dela era sobrevivente de Auschwitz, a vizinha é assassinada com a chave dentro de casa, trancado por dentro, e não foi um suicídio. Então, tipo, já começa o mistério e essa menina de 13 anos vai investigar. E ao mesmo tempo tem toda o crescimento da personagem. Tipo, dela se descobrindo, dela descobrindo o mundo, descobrindo o que o irmão faz, tal, e tudo mais. Genial. Foda. Genial. Emil Ferris é o nome da autora. Da autora, já tá anotadíssimo. Ela é o primeiro volume, ela tá fazendo o segundo, que era a coisa que eu quero ler em breve. Então, Asterios Polyp, minha coisa favorita é Monstros, Maus, foda. De novo, Auschwitz, né? Art Spiegelman, cara, é maravilhoso. Gen, Pés Descalços, é um mangá sobrevivente de Hiroshima. São 5 volumes, né? Saíram em 5, acho. 5 aqui no Brasil. Saiu primeiro em 3. Depois a Conrad lançou uma edição nova, mais completa, acho que era 5. Você sabe... Bom, continua, desculpa, depois eu volto. Tem que colocar um... Batman 1, acho. Watchmen. Batman 1, Watchmen. Sandman. Aí fica difícil. Aí fica foda, né, cara? Só 5 é foda. Eu gosto muito de Invisibles. Eu não li ainda. Puta, cara, Invisibles, eu amo Transmetropolitan. Transmet também, eu li algumas, eu não li inteiro ainda. Eu li. Preacher é foda. É que Preacher também é muito longo e às vezes ele começa a ficar um pouco repetitivo no arco. The Last Man, que não traduziu bem pra série. Não ficou legal. Não achei que ficou legal. Então, mas o Watchmen foi traduzido com brilhantismo. Não, o Watchmen é uma das melhores séries que eu vi na minha vida. A série. O filme eu gosto, mas não é. Pra mim é um bom produto hollywoodiano, mas não é. A série da HBO é muito boa. Porque ela não tenta traduzir o universo. Não, ela cria coisa nova. Isso que é genial, né? Isso que é foda. Quando fica muito literal, não dá, porque tem coisas que são irreproduzíveis, né? A gente tem obras literárias ou obras que são feitas por um determinado tipo de mídia que, se você for tentar fazer uma transposição ipsis literis para um novo meio, não dá, ele não cabe. E Watchmen, para quem não viu, é uma das coisas mais legais que eu vi assim nos últimos anos. Sim. É o lance de expandir mesmo, né? Que faz a diferença, porque não é só uma adaptação, é expansão. Então, total. Acho muito bom. Que mais? Putz. Alex Ross, alguma coisa? Talvez, acho que não. Tipo, não é tão... Tipo, é mais lindo, né? Do que Alex Ross é um... Tipo, né? São os quadros. Aquela coisa, são os quadros. Você tem um quadro grande, não tem? Tem lá no Omelete, tem algumas coisas. Tem um Omelete grande, tem umas coisas deles. Tem um monte de coisa dele lá. Mas vamos voltar então pra Gênese. Então você saiu do... Você era esse cara que era meio esportista, meio Nutella, meio tomate, um pouco de lá, um pouco de cá. E aí você entra pra faculdade de publicidade. Você fez SPM? Fiz SPM. Você fez SPM e o teu primeiro trampo onde é? 89, estagiário de promoção na 89. Na 89 FM, que já estava no campo da cultura pop. Sim, porque você entrar nos anos 90 na 89, que era a rádio mais legal que existia em São Paulo, né? Tinha uma audiência gigantesca. Foi a época que a gente chegou, quando eu tava lá, a gente chegou a ficar segundo lugar no Ibope. Não, e o rock... Para aqueles que não têm 40 e muitos como nós temos, o rock era um gênero musical que era um gênero de contestação. Então, no começo... Hoje em dia, a gente associa muito o rock com a direita, com a direita? Eu acho hoje um gênero musical muito conservador, cara. É coisa de tiozão, na minha interpretação. Não, assim, cara, eu acho que é coisa de direita. Faz mesmo. Uns, sei lá, vou chutar aqui uns 2 anos, mais ou menos, eu pedi no meu Instagram lá, galera, por favor, me ajuda aí, me indica coisas novas. Cara, a coisa mais nova que a galera conseguiu me indicar, que eu gostei, era Greta Van Fleet, que já tá aí há 5, 6 anos.
E é uma cópia de Led Zeppelin, né? Eu gosto de rock até hoje. Eu também gosto, mas, cara, não tem coisa nova. Não tem coisa nova, mas tem coisas interessantes. Por exemplo, eu gosto muito de psicodelia. Tem muita banda, principalmente banda texana, que tem um festival chamado Levitation, e no Texas, que é maravilhoso. Ele fica na contraposição do South by Southwest, sabe? Depois, é o anti-South by Southwest. E aí, esse festival, ele fala de psicodelia. É óbvio que você usa os gêneros do rock, Hawkwind, aquelas bandas do final dos anos 60, começo dos anos 70, que eram movidas muito a ácido. Não Grateful Dead, mas mais umas bandas mais pesadas, assim. Não pesadas no sentido de sonoro, mas mais viajandão. Mas eu gosto muito de psicodelia. Então, hoje em dia, por exemplo, você conhece uma banda chamada Black Angels? Black Angels, não me lembro. Meu, é foda. Tem todo um gênero musical que saiu a partir desse resgate da década de 60, 70, que é música de transcendência, assim. Eu procuro muito esse festival, pra mim, Levitation. Ele me abriu um monte de aba pra eu conhecer um monte de banda nova, que é banda pequenininha. A gente tem alguns... Tame Impala fez bastante sucesso aqui no Brasil. Tu tocou no Cine Joy, inclusive, 3 vezes. A gente tem umas bandas aqui brasileiras que já foram se apresentar ali no South By. Mas eu acho que o rock, ele ficou, assim, um gênero muito... Principalmente o hard rock, o rock mais... que a gente ouvia quando era moleque, que era música de contestação mesmo, era música cheia de testosterona, de gente que, enfim... que era anti-establishment. Hoje em dia eu acho que ele virou mais pró-establishment do que anti-establishment, comparado com a gênese dele. Acho que para ali no grunge, no Rage Against. Exatamente. E aí a gente vai virando tudo executivo. E vai careteando. E aí você vai para 89 e a gente trabalhou... Eu fiquei lá 2 anos e meio, 3, eu acho. Daí, que deve ter sido muito do caralho trabalhar na 89, na década de 90, cara. Nossa! Mano, eu fiz todos os shows grandes que passaram por aqui, de Bon Jovi, a Monsters, e, sei lá, a primeira vez que veio o Dream Theater pra cá, eu tava lá, na última turnê dos Ramones, foram 5 shows aqui em São Paulo. Não foi no Via Funchal? Não, foi no Olímpia. No Olímpia, eu fui nesses shows. Olímpia, eles fizeram 5 shows aqui em São Paulo. Eu me lembro. Foram, acho que um no Aramaçã, um em Mogi... e 3 no Olímpia. Eu só não fui em um no Olímpia porque era dia de jogo do Corinthians, eu fui no jogo do Corinthians. Mas eu saí do jogo do Corinthians e fui para 89 porque o Joey Ramone tava lá. Então eu tenho uma foto muito tosca do lado do Joey Ramone, eu com a cara de... O Joey Ramone tocou no Vegas. Numa quinta-feira, fez um DJ set no Vegas de rock. Numa quinta-feira, na verdade, ele não fez DJ set nenhum. Tava a Paty Gerjamin, que é uma amiga minha, que tava do lado dele, tocou por ele e ele só tava fazendo boneco de posto atrás da CDJ. Caramba, nossa, sequeladíssimo, né? Imagino eu. Não conheço ele, mas... eu me lembro que ele é assim, mas ele não precisa, né? Tem determinadas figuras que só elas aparecerem no espaço, elas mudam as condições de pressão e temperatura, assim. É muito louco, né? Elas sugam o ar. Elas são uns vórtices, assim, sugam o ar quando e assim, e naquela época, cara, a gente teve, sei lá, o estouro de Mamonas. Sim. Eu fui em alguns shows deles. Eu tava no show da 89 de 10 anos. Que, pô, teve Mamonas, Raimundos, acho... Titãs, eu sei que encerrou, que eu lembro de assistir um pedaço do show em cima do palco, do lado da Malu Mader, que foi uma das coisas mais maravilhosas da minha vida. Nossa, a Malu Mader era tipo a diva da nossa geração, né? Ela e a Luciana Vendramini. Outro dia, a Luciana virou uma amiga, assim, recente, de alguns anos pra cá. E, cara, eu cumprimento a Luciana Vendramini e fico com o joelho bamba, assim. Eu não consigo nem olhar pro rosto dela. Eu falo, ai, já cometi tantos pecados sozinho olhando pra você numa página de revista. Sim. Acho que foi a primeira que eu comprei. Acho que foi a Luciana Vendramini. Enfim. Nossa, essa revista marcou uma geração, mas não vamos entrar nisso, por favor. Ela... Cara, enfim, de shows eu vi coisa... Foi a melhor época que teve. Que sorte, cara, que sorte. Porque... Eu tava fazendo a lista de melhores shows que eu já vi. A gente foi deixar as crianças na casa da minha sogra e tal, daí na volta a gente veio... Eu vim pensando, caramba, um top 3 é difícil, né? De novo entrando em lista, né? Lista é coisa de nerd também, né? Eu amo. Paul,
Eu assisti um show do Paul quando eu morei em Londres em 2002, 2003, em Earls Court. Era quando ele tava voltando a tocar os hits dos Beatles. Então, cara, foi foda. Você viu a série da Apple? Ainda não, tá na minha lista, que são 7h30, né? 8 horas. Tipo, bastante, eu tenho bastante quero muito tempo ver. Quanto tempo você passa, assim, por dia consumindo conteúdo? Porque consumir conteúdo é a tua profissão, né? Você é curador inteiro, hoje né? em dia. 24/7, né? Mas quanto tempo você dedica? Porque você considera consumir série, ler livro, quadrinho... Você considera trabalhar, imagino eu, trabalho, né? É trabalho. Tem muita coisa que é trabalho. Mas quanto tempo da tua hora você fica vendo série chamando de trabalho? Quanto tempo do teu dia? É que assim, você tem um horário, um bloco de tempo que você faz? Não tenho. Assim, tem as séries que, ao mesmo tempo que são trabalho, são prazerosas, e tem as séries que eu tô assistindo porque eu preciso assistir. Na velocidade de filmes 1,5. Puta, eu não consigo, na verdade. Nem eu. Assisto normal, cara. Eu sou careta, sou velho pra isso. Mas não te irrita quando você vê os mesmos truques aplicados ad infinitum? Então, você viu Duna? Eu vi, eu gostei muito, cara. Eu também gostei muito. Mas daí... eu já ouvi uma vez... 2-3 semanas atrás, eu tive, cara, daquelas coisas, eu conversei com o Francis Ford Coppola. Cara, uma das melhores entrevistas que eu já fiz, cara, né? E daí ele fala assim... Eu perguntei pra ele, você acha que hoje que ele acabou de fazer uma restauração pra 4K do Poderoso Chefão, que ano que vem completa 50 anos. Isso que eu conversei com ele. Mas ele recortou, fez um reedit ou é só uma restauração 4K? Não, o primeiro e o segundo ele manteve do jeito que estava. O terceiro ele refez, né? Que foi relançado ano passado. Ele inclusive mudou o nome, virou Godfather Coda. Ele chama ali de um epílogo da série. Então tem o 1, o 2 e o epílogo, e o Coda. E o terceiro ele mudou coisa pra caramba. Ele falou assim, eu mudei pra deixar ele mais próximo do que o Mario Puzo tinha imaginado e não aquilo que foi lançado. Você leu o livro? Não li. Eu li. E então ele tava falando que ele tinha acabado de fazer o Poderoso Chefão 2. Tinha ganhado 5 Oscars. Ele falou assim, pô, agora o próximo vai ser mais tranquilo, né? E ele foi fazer o Apocalipse Now. Você viu o documentário filmes do Apocalipse Now? Ah, tem um monte, né? Não, tem aquele que se chama Apocalipse... Não... Qual que era o nome que eu me esqueci? Bom, enfim, tem o clássico que mostra os bastidores, que é um dos melhores documentários que eu já vi na minha vida. Eu amo documentário de filme, documentário que fala sobre processos de construção de filmes clássicos e de bandas também. Amo. Mas desculpa, te interrompi. Você estava falando daí ele estava falando, enfim, desse processo de criação, e a minha pergunta para ele era sobre se ele achava que hoje, como que ia estar hoje ele e Coppola para fazer um filme. Se ia ser mais fácil ele conseguir o sinal verde pra fazer um Poderoso Chefão hoje. Nessa época que a gente tá vivendo de só ter blockbusters no cinema, né, cara? Tipo, é tudo filme de $200 milhões, 150. E ele falou que... Não, mas... Porque, assim, o que ele preza muito é a criatividade. Ele quer fazer uma coisa diferente, ele não quer fazer a mesma coisa. Ele falou, pô, eu gostei bastante de Duna, mas Duna, se você pegar o Duna e o James Bond, você vai ver um monte de cenas que são iguais nos dois. É o helicóptero voando, sendo abatido, é a perseguição de carro, sabe? É um copy-paste de várias coisas. Mas é que eles estão quase no mesmo gênero, né? Então, mas é justamente isso que ele tá... É isso que ele tá criticando. Que é o mesmo filme sendo repetido com skins diferentes. Sim. Essa é a crítica dele. Você não pega algo novo, cara. E daí... Mas olha, deixa eu pensar, por exemplo, que para um filme hoje ser produzido, você precisa de um investimento gigantesco. Ou não. Para ele ser bem sucedido, quantos são os filmes que, sei lá... Primer, que pra mim é um dos casos mais brilhantes da história. Você assistiu Primer? Qual que conta aquela história da viagem no tempo, do loop no tempo? É Primer?
o Prime, que foi produzido com $5 mil, $6 mil, que os caras ficam... O Joseph Gordon-Levitt. Eu não me lembro. Looper. Não é Looper, não. Esse é um blockbuster. Chama Primer. É a história de uma máquina que fala sobre volta ao tempo, né? Que é um gênero dentro da ficção científica, né? É uma máquina do tempo. E aí eles ficam voltando assim... Foi produzido com $5 mil. Mas isso, cara, hoje em dia é muito raro de você encontrar no cinema. Hoje eu tenho filme muito grande ou não tem. Mas só tem, exatamente. Essa que é a questão. Por isso que eu trouxe essa pergunta pra ele, cara. E é uma coisa que me preocupa. Porque a gente tem hoje um monopólio. Você tem a Warner. A Warner, que é gigantesca, é dona da DC, por exemplo. Daí você tem a Disney, que comprou Fox, Pixar, Lucasfilm. E já era a Disney, né? Então... Mas você sabe o que acontece, cara? Os filmes hoje, eles não são mais obras cinematográficas fechadas em si. Eles são portas de entrada para universos. Porque o filme vai virar série, o filme vai virar quadrinho, o filme vai virar livro, o filme vai virar parque, o filme vai virar IP... O filme, quando entrar o metaverso, vai virar IP de metaverso. Então, ninguém está interessado em fazer um filme de autor que não gere IP para ser explorado. É retorno de investimento. Eu entendo isso, mas... Não, mas a gente consome conteúdo. A gente quer coisas novas. Por um outro lado, você tem essa realidade. Vamos supor, no tempo do Coppola... Para você consumir conteúdo, esse conteúdo era filtrado pelo dinheiro. Então você ia ver uma versão de Apocalipse Now, que é um projeto muito arriscado, mas é uma obra-prima. E você tem uma ainda filtrada pela lógica. Tinha um certo risco, né? Os estúdios investiam em projetos mais arriscados e depois faziam uma franquia aqui e acolá. Mas tudo isso era filtrado pela visão do estúdio. Ou o criador... o dinheiro canalizando. No caso do Coppola, não, porque ele investiu no próprio filme, né? Sim. Ele é dono do Ele é dono do Apocalipse Now. Mas isso era filtrado. Era o estúdio que se apropriava do criador para entregar uma obra. E aí, o Kubrick já tinha carta branca para fazer o que quisesse. Coppola, durante muito tempo, também teve. Hoje em dia, você tem os IPs... Né? Que são skins diferentes, como você bem... É o mesmo engine, só que com skin diferente. Mas você tem o Forlani, cara. Eu posso acompanhar teu conteúdo, seu conteúdo se distribui em diversas plataformas. Se eu tô interessado em conteúdo que seja divergente, de uma visão mais... fora das narrativas convencionais, eu tenho os criadores... É outra mídia que você tem que ir atrás. Mas é tudo tela. Mas é diferente, né? A forma de consumo já é diferente daí, né? Sim. Mas então, uma coisa que eu tenho, uma coisa que eu tenho esperança, e eu tenho falado com alguns criadores aí, e eles estão concordando com isso, e eu conversei, por exemplo, com o Adam McKay, que fez o Don't Look Up, né? Que vai estrear agora na Netflix, fez o... Ele é do Âncora, ele era criador-chefe e roteirista-chefe do Saturday Night Live. Sócio do Will Ferrell no Comedy Central. Comedy Central não, Funny or Die. Perguntei pra ele, e aí? Tipo, a gente tá hoje vivendo de blockbuster. A alimentação, o cinema tá se alimentando só disso. Tipo, é só filme de 100, 200 milhões de dólares e que se repete. E que, na verdade, é só uma plataforma de lançamento para os streamers, né? Porque, no final dos contos, são 45 dias. Ele é só 45 dias, é só o primeiro lugar onde você assiste. Às vezes, vai direto ainda, né? Tipo, mas... A gente viu isso bastante nesse último ano de pandemia. Mas vai mudar. Vai ser... Acho que 45 dias vai ser a regra daqui pra frente. Essa é a regra hoje. Mas daí, a minha pergunta para eles é assim... Eu tenho essa esperança de que, durante a pandemia, a gente vai ver a galera criativa trazendo ideias diferentes, formas diferentes de fazer cinema, que vão aparecer daqui a uns 3, 4 anos. A gente vai ter, minha esperança, daqui a uns 3, 4 anos, que é o tempo de gestação de um projeto desses, a gente vai ver alguns filmes bem diferentes do que a gente tá acostumado a ver hoje. Cara, mas eu acho que eu não acredito nisso, sabe por quê? O que importa não é o cinema.
Apesar de eu ser muito nostálgico, eu amo cinema, cresci dentro do cinema porque era entretenimento para classe média baixa, mas o que importa é a narrativa. É uma visão de mundo. Por que o cinema é importante para você? Para mim é porque ele te apresenta, ele te permite um contato com o olhar de uma outra pessoa, ele te permite... Tá em outro mundo. Você travar... Até para você desenvolver uma empatia, você sentir a dor de um outro criador, você entender quais são os dramas, você se conectar. O cinema que causa epifania, que é transformador, é aquele cinema onde você se encontra na tela, você se dissolve. Eu me lembro muito da experiência de transe, assim, da tela, das 2 horas que se passaram num piscar de olhos e que você sai do cinema e você fala, uou, tô até, loucão. Porque você teve uma experiência de transcendência, você se sublimou teu ego e você, por alguns instantes ou 2 horas, você conseguiu calçar os sapatos de uma outra pessoa, como dizem os gringos. Mas isso é sobre a narrativa, não necessariamente essa narrativa ela tá no cinema. Pode estar no game, nas narrativas regenerativas dos games, pode estar no livro, pode estar no podcast, pode estar no blog, pode estar no YouTube. O cinema como plataforma para distribuir as histórias, ela pode se consolidar e virar um grande shopping center. O que tá tudo bem. Não tá, eu não quero. Eu também não quero, mas isso não tá nas nossas mãos, porque a criatividade vai continuar escoando por outras plataformas. Porque a necessidade de contar histórias, ela nem necessariamente tem que ser... Eu acho que quando você filtra essa necessidade pelo dinheiro, como acontece com os grandes estúdios, o criador ele sempre vai ter que fazer concessão. É produto, ele tá produzindo produto. Então, mas a gente tem alguns casos de pessoas que conseguem... Nolan, por exemplo. Que é um chato. Eu gosto. Mas ele tenta fazer coisas diferentes. Tipo, eu amo ele faz do Nolan. O que ele faz? Ele faz um Batman, daí ele faz... não é ilusionista. Eu tenho um pouco de birra porque ele é super conservador. Eu gosto do Nolan, mas ele é trumpista quase. Então, tudo bem, vamos deixar a parte política um pouco de lado aqui. Eu não consigo deixar a parte política de lado. Mas o que ele tava fazendo? Ele fazia um filme pro estúdio e o estúdio fazia um filme pra ele. Os 3 Batmans que ele fez, ele intercalou com filmes que ele queria fazer. Que são os melhores. É o lance da troca, né? E assim, tem alguns caras que conseguem fazer isso. O Del Toro faz os filmes que ele quer fazer. O Edgar Wright. Eu acho Mas você precisa de muita caminhada pra chegar nesse lugar, né? Tem que ter muito hit pra acertar nesse lugar. Sim. Calma, a gente tá se desviando completamente. Eu quero voltar pra quando a internet era só mato. Coisas, vamos. Eu quero voltar pra internet quando a internet era mato. Teu primeiro contato com a internet, qual que foi? Então, eu tava no 89. Não, eu quero saber a primeira vez que você viu a internet. Não, então, eu tava no 89. Eu entrei lá em 94. Daí em 96, o cara que não era meu chefe direto, mas o Marcão, ele virou e falou assim, olha, a gente tá com o site... Eu me lembro do Marcão. Marcos Vica. Sim, Marcão. Eu me lembro do Marcão. Ele falou assim, ó, a gente tá com esse negócio de internet aqui, a gente tá colocando o site da 89 no ar e tal, a gente tá precisando de gente pra tocar no dia a dia aqui, responder e-mail, levar os e-mails que chegam pros locutores e tal. Você tá afim? Cara, eu tava lá no 89 como estagiário, era uma chance de ser efetivado, de passar de R$100 para R$300, aumentar meu vale coxinha para um vale coxinha com refrigerante. Falei, vamos aí, vamos descobrir o que é essa tal de internet, cara. E eu fui lá sem saber, cara, eu era o cara, voltando a falar de nerd, de geek e tudo mais, eu era o cara que tinha medo de ligar o computador e de achar que você ia apagar o computador inteiro. Mano, entendeu? Você acredita que quando eu tava na faculdade eu era ludita? Eu tinha ódio dos primeiros PCs, dos Windows 95, dos 3. Não sei o quê. Eu me lembro que assim, eu era muito ligado com BBS e joguinho. Então eu me lembro que no shopping, eu nunca vou me esquecer, cara, no shopping em Ibirapuera tinha uns totens que você acessava a internet, era meio como acontecia na França, que eles tinham os tele não sei o que, teleservice, não sei o que. E eu me lembro que eu entrava num banco de dados, provavelmente, que deveria ser local, nem internet deveria ser, ele deveria fazer, não sei se era internet especificamente, e ali eu tinha contato com uma central de informações, foram meus primeiros contatos, mas eu tinha, porque por medo, porque era uma coisa muito nova,
eu rejeitava. Eu era ludita, eu odiava computador. Lá, a gente assistiu, né, na década de 80 aí, jogos patrióticos. Eu amo Wargames. Né? Tipo, nossa, assim. amava. Que a inteligência artificial ia despertar e ia fazer com que acontecesse o cataclisma mundial. Lá nos russos, eu me lembro da Guerra Fria. Então, sei lá, eu tinha esse medo, cara, de apertar o power ali e acabar com o mundo, né? Mas enfim, daí eu comecei, fui entendendo, era junto com o Guilherme Coelho, que era o cara que criou o site ali do Rockwave, da 89, e com ele que eu fui aprendendo um monte de coisa, cara. Tipo, eu não sabia o que era www, o que era arroba, aonde que eu ligava uma coisa na outra, sabe? E daí fui aprendendo, e a partir disso daí que eu fui desenvolvendo, e da 89 eu fui pra Abril. Fiquei 1 ano na Abril foi quando eu conheci a Fabi Caporal, que quando ela saiu da Abril e foi pra AOL, ela me puxou junto. E foi ali que eu te conheci, porque quando eu cheguei você tava editando o canal de games? De entretenimento já. Entretenimento, né? E eu tava como gerente de novos conteúdos. E, mano, você nem usava óculos naquela época. Acho que usava, sim, não? Não, você não usava óculos. Eu me lembro eu uso desde os 15. Era você, o Dolemes. E que eram vocês dois? Não tinha mais o Dolemes cuidava de games. Eu era... Cara, eu entrei lá como editor de esportes. Com o Maurício. Antes do Maurício. Antes do Maurício? Daí eu saí pra fazer entretenimento. A Fernanda Mena voltou pra Folha. E daí eu peguei entretenimento. E daí eu fiquei, acho que uns 3 anos também lá na AOL. Eu me lembro que... Mas aí você já saiu quase no final, né? Quando eles começaram a desmanchar a redação. Foi no primeiro passaralho. Foi no 2002, 2001. Logo depois do 11 de setembro, né? Foi no primeiro que você saiu? Eu me lembro que a gente trabalhou ali uns 2 anos juntos. Eu fui embora bem mais pro final. Acho que eu fui embora em 2000 e... Eu já quase apaguei as luzes, assim, acho que eu fui embora em 2002. O Dolemes estava lá também. A gente já ficou quase até o final. 2002, 2003. Mas como a gente estava falando aqui antes, é interessante como a American Online, foi o melhor lugar onde eu já trabalhei até hoje, sem brincadeira. Eu amava. Eu não posso reclamar, cara. No 89 o ambiente era maravilhoso. Na American Online também, era foda, tipo, tem amigos até hoje. Eu também, cara. E na Omelete também, cara, me orgulho bastante, assim, a gente teve momentos muito legais ali, de equipe, assim, como equipe mesmo, também amigos. Mas tem uma coisa de quem trabalhou no começo dos anos 2000 na internet, que a internet, se você vem daquela cultura cyberpunk da década de 90, a internet era meio como, sei lá, Califórnia na época da Corrida ao Ouro. Então era aquele território novo, que a gente era meio anarquista, meio utópico, meio território livre, onde tudo ia ser possível, onde a gente... democratização da informação, power to the people, tinha um campo meio utópico, mas pelo viés de ficção científica também tinha o campo do grande irmão, do distópico, do controle para onde a gente iria. Trabalhar na American Online naquela época era meio como você trabalhar com os eleitos. Eram os melhores cérebros, né? As pessoas que trabalhavam na American Online eram muito foda. Todo mundo era muito inteligente, todo mundo era muito profissional, assim. Era uma equipe, não só na American Online, na UOL, no Terra, todo mundo era muito, muito foda. Os salários eram bons, a gente tinha uma condição de trabalho foda. E, foi a primeira vez que eu consegui viajar pra fora. Eu também. Nossa, eu ganhava um dinheiro que eu acho que até hoje eu não ganho. Lá, trabalhando na American Online. Foi por causa da American Online que eu morei em Vegas, porque senão eu não teria dinheiro para ter aberto. Então, obrigado, American Online. Hippie. Rest in peace. E aí, era muito louco, porque era meio como trabalhar na SpaceX hoje, né? Você trabalhar na American Online naquele momento era trabalhar nas empresas de tecnologia hoje que estão falando sobre novos territórios, sobre novos campos, tipo Tesla, SpaceX, que são territórios assim que a gente, ou talvez em Meta ou Alphabet, que você está pensando em como que você está construindo o futuro no presente. E a American Online chegou um pouco antes do tempo, porque a gente estava tentando controlar a internet, quando a internet queria ser selvagem. E a gente estava tentando murar a internet e falar, você vai usar essa linguagem, você vai acessar conteúdo desse jeito. Mas é também uma arrogância de gringo, né? De americano, principalmente, de querer impor uma coisa que para eles funcionava num território novo, né? Fala assim, não,
deixa que eu sei fazer. Agora a Mas eles internet que vai fizeram. ser assim. Então, mas a internet se desenvolveu de uma forma diferente fora da AOL, né? Que lá, os Estados Unidos, eles tinham um controle de mercado que era absurdo. Porque E eles chegaram aqui, tipo, e o controle do mercado aqui já tava na mão. UOL, Terra, Zip. chegaram no Vietnã, né? Chegaram no Vietnã. O foda é que, assim, eles ensinaram os americanos, as primeiras pessoas a entrarem na internet, elas precisavam de um guia. Então, naquele momento, Não, ela fazia sentido pra caramba. Fazia muito sentido. Você digitava a palavra-chave que você queria e você ia achar algum conteúdo sobre aquilo. O problema é que eles não evoluíram. Continuaram na arrogância de achar que estavam fazendo aquilo e que ia funcionar para sempre. Tanto é que no finalzinho, quando eu saí de lá, foi quando eles estavam fazendo a migração pro www. Já não deu tempo. Não deu tempo. Talvez também não deu tempo por conta de conjuntura econômica, faltou algum round de investimentos. Talvez naquele momento também a gente estava vivendo... É engraçado porque a cada 10 anos acontece uma revolução, uma mudança de paradigma dentro da internet, né? A gente estava lá quando começou a primeira internet comercial. Então vamos chamar que essa era a World Wide Web 1. Aí você tem a Web 2, que são as redes sociais. E aí acontece essa consolidação via Big Five. Então você tem Apple, Amazon, Google, Meta. Que mais que a gente tem hoje? Apple, os 5, que são os 5 que controlam. Se você for parar para pensar... Todos os seus dados estão ali. 90% da tua vida tá ali. 90% é filtrada por alguma dessas empresas, seja através dos servidores. E não importa, não é o seu celular onde você tá, tipo, e é a compra que você vai fazer no mercado, porque você vai colocar ali seu CPF para ter um desconto alguma coisa, então a pessoa já sabe o que você tá comprando, já vai te indicar a sua próxima compra, e é isso, tá tudo mapeado. E cara, eu já nem me espanto mais quando eu falo alguma coisa com alguém, com a minha filha, não sei o que, e aparece no meu feed de Instagram. Na timeline na hora. Eu não me espanto mais, porque eu já sei que algo via WhatsApp ou via alguma coisa está sendo filtrada para me vender anúncio. E então a gente tem essa versão 2. Agora a gente está caminhando para uma versão 3, que a gente está falando de blockchain, de NFT, de criptoativo, de uma internet que é mais democratizada, que escapa das Big Five e começa a ter uma distribuição de conteúdo ponto a ponto. Você que viveu toda essa parte você começou aqui na América Online, aí depois você foi pro Omelete. Quando que você começa a desenvolver o Omelete? Omelete 2000. 2000. Tava na AOL ainda. Você tava na AOL. E você tinha esse duplo trampo. Você trabalhava na América Online e alimentava o Omelete ao mesmo tempo? Sim. E o Omelete se sustentava como no começo? Qual que foi a ideia? O Omelete não se sustentava, né? A gente ficou ali, era um investimento... Quem que começou o Omelete? Érico, eu, Pierre, Renato... Mas o Pierre não estava no primeiro... O Pierre tava. Na gênese do Omelete? É que assim, o que acontece? O Érico e eu, a gente é amigo da 8ª série. A gente era o que saía no intervalo pra ir na banca pra ver os gibi do Batman que tava sendo lançado e tal. É 89. Era a época que foi. Batmania. O filme do Tim Burton, né? Tudo aquilo lá. E isso na 8ª série. Daí no primeiro ano eu fui pra Dourados, Mato Grosso do Sul. Ele veio estudar aqui em São Paulo. Cada um fez o seu caminho. Ele é de Suzano também? Ele é de Arujá. A gente estudou junto em Mogi. Mogi das Cruzes. E daí eu fiz faculdade, ele fez faculdade, cada um no seu canto, e a gente se encontra. Um tempo depois eu tava na Abril, trabalhando com internet, na editora que tava fazendo Disney, Warner, tudo, né? Disney, DC, Marvel, todas as coisas mais infanto-juvenis. E ele tava na outra editora, que era Metal Pesado, tudo em quadrinhos e tal, que tava fazendo as coisas da Vertigo. Então a gente se encontrou acho que era no HQ Mix, algum evento de quadrinhos desse. Nossa senhora, HQ Mix, só de você me fala, me arrepio. E daí, na hora que a gente se viu, voltou a amizade na hora. A gente voltou a se falar e tal. Voltou a sair junto, aqui, os dois já morando aqui em São Paulo e tal. E eu apresentei o Érico pro pessoal da Tribal, né? O Pierre e o Renato. E o Érico foi trabalhar na Tribal, enquanto eu tava na AOL.
E daí dentro da Tribal, o Érico, a gente montou o Omelete lá, tipo, a gente cuidava de conteúdo, era o Érico, o JP Martins, e eu, cuidando de conteúdo, e o pessoal da Tribal cuidava mais da parte de tecnologia, toda a programação, hospedagem e tudo mais, foi ali com eles. Então os sócios eram esses. E foi assim, sei lá, cara, a gente não vivia de Omelete até 2006, 2007, assim. E quando que vocês se deram conta, e quantas vezes você pensou em desistir nesse caminho? Cara, do Omelete não, porque ele era tipo um hobby pra gente. Mas você tinha uma obrigação de atualização? Tinha. Tinha equipe ou não? Quando, eu falo isso, né, mas enfim, é que a Mari não vai ouvir esse podcast, né, porque senão... Oxalá, qualquer coisa a gente ama você, tá? Me pegava aqui na garganta, porque assim, quando a gente foi morar fora, 2002, 2003, a gente morou em Londres, depois em Paris, 3 meses. E eu fazendo coisa pro Omelete de lá. Trabalhava de madrugada igual eu trabalhava aqui, entendeu? Nas horas extras. Em Paris, por exemplo, cara, eu lembro de ficar num cybercafé, cara, calor do caramba, passava 5, 6 horas, pelo menos, em vez de estar estudando francês, que era o que eu fui fazer em Paris. Então, assim, teve muito investimento pessoal, de tempo. Mas, cara, nunca pensei em desistir. Tipo, sempre era uma coisa que a gente acreditava que ia virar. Vocês acreditavam que ia virar mesmo, apesar de terem que trabalhar tanto sem nenhum tipo de retorno financeiro? Sim. A gente brinca até que, cara, se a gente tivesse começado o Omelete 2 anos antes, a gente tinha vendido o Omelete por uma grana boa e falido depois. Vocês tiveram em algum momento nesse percurso, até vocês perceberem que ele era viável do ponto de vista financeiro, vocês tiveram proposta para vender? Tivemos algumas. Algumas? Mais de uma? E o que fez vocês não venderem? Não vale a pena, a grana o tempo que a gente já tinha investido. Sempre foi esse, assim. Cara, eram propostas muito baixas. Era. Tipo, era coisa que, sei lá, a gente já tinha gastado, sei lá, uns 5, 6 anos ali e chegava oferecendo uma grana que não valia esses 5, 6 anos que a gente já tinha sacrificado. Vocês chegaram a negociar o Omelete com a AOL, não, né? Não. Não chegou, porque naquela época a gente comprava muito site, pequenas redações, assim, pra fomentar a parte de conteúdo. Não, a primeira parceria do Omelete foi com o IG. Mas é aquela coisa de revenue share de banner, né? Sim, que não dava depois a gente foi pro UOL. Tinha nos dois, tanto no IG quanto no UOL, tinha um FII fixo. Que era pequenininho, né? No IG era pequeno, no UOL já melhorou um pouquinho, assim, já ajudava mais a pagar as contas. Mas a hospedagem também ficava com eles? Ficava com eles. Então também já tirava essa parte de custo, né? Eu sei bem, cara, na hora que chega o cartão de crédito corporativo ali com tinha muito o voucher da já? Amazon, hoje em dia, com o dólar a 5,60, 5,70, cara, dói. E naquela época tinha muito tráfego já? Você já entende? Porque você parte de um momento onde você tem aquilo que a gente chama de cultura nerd, né? Vamos chamar de cultura nerd. Que é muito nichado. Quer dizer, nunca foi tão nichado assim, mas não fazia parte da nossa... Não era mainstream. Não era mainstream. É uma coisa que não era IP, não era propriedade intelectual, que hoje você vê distribuído por todos os lados. Vira parque, vira personagem Fortnite, vira tudo, né? Toda a nossa vida fica cercada por essas personagens em algum momento. Então você tinha uma coisa que era muito... quase adolescente, era visto, até me lembro que quando você gostava dessas coisas, você era meio infantilizado. Total. Puta, que não cresceu ainda. Não, eu ia pra... Você não transava, tanto né? Tanto no cursinho quanto na faculdade, eu usava umas camisetas do Dente de Sabre, dos X-Men, desenhada pelo Jim Lee, que eu achava do caralho, e a galera me olhava assim, meio, que porra é essa? Olhava pra você era o único que não transava da turma, só por causa da camiseta. Mas era bonita a camiseta. Eu também, ó. É isso. Deu no que deu hoje, você dá risada. E aí, no final das contas, quando que você começa a perceber que você fala, cara, isso daqui tá mudando de... Porque até os estúdios investiam nos primeiros Batman como filmes não tinham um valor nicho de produção muito grande. Não, os efeitos especiais não eram aquelas coisas maravilhosas, era um subproduto dos quadrinhos. Em algum momento você começa a perceber os estúdios aumentando o valor de produção e essas personagens conseguindo ocupar
espaços cada vez maiores dentro da cultura. Quando você vê isso? A gente... É meio que a história do Omelete, isso. Eu sei. Porque em 2000 é quando é lançado o primeiro X-Men, do Bryan Singer. Que é o filme que começa de verdade essa sede de Hollywood por olhar por aquilo que a gente já lia e a gente entendia e transformar aquilo nos filmes que hoje dominam. Beleza, a gente teve o Superman de 78, a gente teve o Batman de 89 do Tim Burton, a gente teve o próprio Men in Black, que muita gente não sabe que era de quadrinhos, a gente teve o Blade antes, que era um personagem da Marvel que ninguém nem sabia. O primeiro Blade. Então, assim, mas assim, quando vira realmente algo constante, é com o primeiro X-Men, né? Ele é de 2000, maio de 2000. Daí depois vem o Homem-Aranha em 2002. Né? Vira franquia. Depois vem o Homem-Aranha do Sam Raimi. E daí vai indo. Né? Tipo, não para mais. Até que chega a Marvel com o Homem de Ferro e a Marvel bate realmente. Tem os filmes do Nolan, né? Principalmente o segundo, foi $1 bilhão. Por que você vê assim, quando você vê hoje em dia o universo DC e Marvel, que é uma discussão muito, né, parece time de futebol, mas a DC começa mesmo, como você lembrou bem, com X-Men. Então, não, a DC com o Superman, com 78. Superman 78. Desculpa. Você tem a DC que tem o IP do Superman, da Mulher Maravilha, do Batman, que são os IPs mais fortes, né? Quando você vai pensar, são as personagens que estão na cultura ocidental sendo construídas há décadas. O que você vê de diferente nas narrativas de Marvel e de DC que fizeram com que a Marvel virasse um puta de um fenômeno e a DC até hoje a gente vê um filme da DC e fala, pô, será que eles vão acertar dessa vez? Porque foram decepções atrás de decepções, né? Você vê decepções, né? Hã? Decepções. Tá certo. Exatamente. Mas tem, com raras exceções, tem um Aquaman que é genial, tem um Shazam que é legal, você vê, às vezes eles acertam em um e outro filme, mas grande parte das vezes os filmes, você vê os filmes, mesmo os filmes que tem, eles juntam Batman contra, que é o Cavaleiro, Batman vs Superman. Batman vs Superman, eles começam a empilhar, e aí eles vão ser cada vez mais no ar, eles vão empilhando IPs e no final das contas, por que você tem, por exemplo, um parque que é... Qual que é a diferença entre as duas plataformas que você julga uma bem-sucedida e outra não? Controle criativo, né? A gente tem na Marvel o Kevin Feige, que é um cara que controla tudo isso. Falando de filmes. É um cara que já era nerd, já entendia pra caramba do assunto. E ele consegue ali dar uma unidade, coisa que a DC não tem. A DC deixou o controle criativo muito na mão de cada diretor. Então, cada diretor tinha uma liberdade de contar a sua própria história. A Marvel não. Quem manda é o chefe, é o Kevin Feige. Ele dá essa direção e ele chama as pessoas que ele quer, mas fala assim, mas você vai fazer isso. Você tem uma liberdade até aqui. A história quem manda sou eu. Então tem um mastermind por trás da Marvel. Sim, tanto é que o Edgar Wright, que é um diretor inglês que eu adoro, ele começa a fazer Homem-Formiga e sai. Porque não conseguiu achar esse ponto dele trazer a história que ele queria contar junto com o que a Marvel estava querendo contar. Então, esse controle criativo... E também porque... É isso, o cara faz isso e faz bem. Mas a DC tenta copiar. Ela não vai tentar achar o seu jeito de contar essas histórias. Ela vê o outro fazendo sucesso, opa, isso aqui tá fazendo sucesso e vai. O que você quer dizer é que cada filme da DC tem um autor, tem um diretor, tem uma estética e ele é encapsulado e ali ele não, muitas vezes não se resolve, não tem uma continuidade de linguagem como tem Marvel, que no final das contas é um grande filme distribuído em 20 e tantos filmes, que tem um arco que vai puxando daqui para lá. Então, se eu entendi bem, a Marvel, por conta do controle criativo, consegue construir um universo, uma constelação com diversos personagens que vão se conectando e vão se comunicando. É uma trama mesmo. Uma trama.
É um tecido, assim, que você vai montando. Enquanto que a DC, cada filme fica encapsulado, cada filme pode ser mais forte ou mais fraco, mas os IPs não se comunicam. Você vê Os IPs, o que foi lançado mais ou menos na mesma época que a Warner tava... Desculpa, que a Marvel tava fazendo o Homem de Ferro, o Hulk. Vamos lembrar que teve o Hulk do Ang Lee, depois teve o Hulk do Edward Norton. Não foram filmes que foram bem, né? Tanto é que o Mark Ruffalo não conseguiu ter o filme solo do Hulk até hoje. O que deu certo pra caramba foi o Homem de Ferro, né? Eles acharam ali com o Robert Downey Jr., mano, ele era perfeito. Ele era âncora, ele era né? o cara. E a partir dele que meio que se construiu esse universo. Enquanto isso estava acontecendo na Marvel, a DC tinha um sucesso nas mãos que era gigantesco, que era o Batman do Nolan. Sim. Principalmente o segundo filme, né? Maravilhoso. Que é perfeito. É um dos filmes mais foda da história do cinema. É maravilhoso. E o que acontece? Paralelo a isso, veio o Superman... não é o Superman Returns. Teve o Superman Returns, que foi o do Bryan Singer, e depois o Homem de Aço, do Zack Snyder. E eles não conversavam muito, né? Na verdade, o Homem de Aço do Zack Snyder, ele veio a partir de uma ideia do Nolan. Falou assim, olha... Eu terminei aqui o meu trabalho minha trilogia do Batman, mas eu tenho umas ideias aqui ainda. Que tal, Dona Warner, se você fizer pegar e for por esse lado? Mas assim, ele não virou o dono dessa ideia e o cara que controla tudo, porque ele quer fazer os filmes dele. Ele jogou a ideia lá, assina como produtor executivo o primeiro filme do Superman, o Homem de Aço, né? E deixa isso daí meio na mão do Zack Snyder. Você assistiu o Liga da Justiça, o segundo cut? Você gostou? Sim. Gostei. Eu gostei também. Eu achei bem mais legal que o... Bem mais legal. Tem mais história ali, né? Tem muito mais história. Eu preciso rever, inclusive. Mas, então, que assim, o que falta é isso, né? Uma unidade. Pra onde vocês querem ir? E a DC/Warner hoje parece que eles entendem um pouquinho disso, mas assim... de uma forma de justamente não querer copiar, fazer o deles. Então você tem um Shazam que não conversa com a Mulher Maravilha mais. Né? E o Aquaman também não conversa com esses outros. É isso, eles estão trabalhando com filmes independentes. O Coringa não conversa com nada de nada ali. E é um dos filmes mais legais, também, geniais que foram produzidos em cima de um... Então é isso, eles estão trabalhando agora as peças individualmente, sem precisar imaginar que tudo isso daí precisa conversar a mesma língua. Olha, vamos ter que interromper esse episódio. Não dá pra dar conta de cultura pop, Omelete, Forlani, CCXP em um único episódio. A gente tá indo dos quadrinhos, passando até o metaverso. Não vamos dar conta. Eu também não quero me interromper. Eu também não quero fraturar essa conversa. Eu quis deixar ela fluir, então vou interromper agora. E o segundo episódio, onde a gente vai caminhar sobre o futuro do metaverso, da confusão dos IPs, de como essas construções, de como o cinema, para onde o cinema está caminhando, eu vou dedicar esse segundo episódio a essas especulações sobre o futuro, com Forlani, do Omelete e do CCXP.